como funcionam os nossos olhos e o que podemos sentir através do tato e como chegam os sons aos nossos ouvidos e quantos gostos reconhece a nossa língua. Vamos descobrir? Olá meninos, como estão todos? Prontos para mais uma Academia de Ciências? Nesta e na próxima aula vamos falar dos sentidos. Vocês já os conhecem, mas para ficarem a perceber ainda melhor, vamos fazer algumas experiências que vocês podem repetir tanto na escola como em casa. Prontos para descobrir os 5 sentidos? Quais são os nossos 5 principais sentidos? A visão, o que vemos, o tato, o que sentimos, a audição, o que ouvimos, o olfato, o que cheiramos e o paladar, o que provamos. São estes sentidos que nos ajudam a perceber e compreender o mundo à nossa volta. Vamos começar pela visão. Como é que nós vemos o que está à nossa volta? Quando a luz que é refletida pelos objetos atinge os nossos olhos, ela entra através da pupila, que é esta bolinha preta que está no centro da íris, que é a parte colorida. Lá dentro, a luz atinge o cristalino, que é como se fosse uma lente, que projeta uma imagem na retina. Da retina, essa imagem vai para o nosso cérebro, que a interpreta. Interpreta na sua cor, na sua forma, no seu movimento, na distância. E é assim que conseguimos ver o que está à nossa volta. Vamos fazer algumas experiências para perceber melhor. Peguem numa folha de papel e num lápis. Façam um pontinho na folha, assim, e coloquem a uma distância de mais ou menos 60 cm. Fechem um olho, o que quiser, e tentem acertar com a ponta do lápis no pontinho que fizeram. Experimentem com o outro olho. E agora com os dois olhos abertos. O que perceberam? Não é fácil tocar com a ponta do lápis no pontinho. Vamos tentar outra. Arranjem um objeto assim, que tenha um furinho no meio e tentem, afastando de vocês, enfiar o lápis assim, aqui no centro do objeto. Com o olho fechado. Experimentem com o outro e com os dois abertos. O que é que está a acontecer aqui? Por que é que é tão difícil acertarmos só com o olho aberto? Porque os nossos dois olhos veem as coisas de forma um bocadinho diferente, em ângulos diferentes. E depois o nosso cérebro junta essas duas imagens e forma a imagem completa do objeto. É assim que nós conseguimos perceber as distâncias e os tamanhos das coisas. Experimentem colocar um frasco ou um copo com água e um marcador que para de pé atrás. Aqui na câmara só conseguimos ver um marcador, mas experimentem aí. Vão conseguir ver 2 marcadores. Experimentem depois fechar um olho e vão conseguir ver só um. Então o que está a acontecer? A superfície
curva do frasco ou do copo dá-nos duas visões diferentes, duas imagens diferentes, que é como os nossos olhos veem, com um ângulo um bocadinho diferente. E depois no nosso cérebro junta esses dois ângulos e forma uma imagem. Aqui, quando fechamos um olho, só vemos uma imagem. Quando temos os dois olhos abertos, conseguimos perceber, por causa desta curvatura, as duas imagens. É assim que funcionam os nossos olhos. Já ouviram falar em ilusão óptica? É quando parece que vemos uma coisa, mas não é verdade? Por exemplo, estas duas linhas azuis são direitinhas? E estas vermelhas? Estão paralelas, direitas, lado a lado? E estas duas linhas? São do mesmo tamanho? Uma é maior que a outra? Vamos confirmar? Pegamos na nossa régua e vamos ver. Direitinho. E as vermelhas? Parecem mais largas aqui assim no meio, não é? Vamos ver. Direitinhas as duas. E estas, vamos ver se são do mesmo tamanho? Vamos medir a primeira. centímetros. E a segunda? centímetros. São as duas exatamente do mesmo comprimento. Então, por que é que nós vemos tamanhos diferentes e formas diferentes? Porque o nosso cérebro é influenciado por estas outras linhas. Ou seja, o nosso cérebro está a interpretar de forma errada as imagens que os nossos olhos veem, porque é influenciado pela memória, pelas cores, pelas outras formas que estão a rodear o objeto que vemos. São estas linhas aqui que nos fazem perceber que estas linhas vermelhas estão afastadas aqui no centro. Elas não estão, mas o nosso cérebro percebe-as assim. Isto é ilusão óptica. Outra experiência de ilusão óptica muito engraçada que vocês podem fazer é, com uma folha, fazem um cubinho. Mais ou menos 2 centímetros e meio de diâmetro. Não pode ser muito largo. Colocam a mão assim e apoiam o tubo aqui. E vão olhar com os 2 olhos abertos, tanto para o tubo como para a mão. É assim. Digam-nos o que viram. O tato permite-nos perceber as sensações de dor, pressão, calor, frio, macio, áspero. E onde temos o sentido do tato? É só na ponta dos dedos? Não, em todo o nosso corpo. Toda a nossa pele tem sensores chamados corpúsculos e são eles que recebem as sensações que são depois transmitidas ao nosso cérebro, que as interpreta e que depois diz ao nosso corpo como reagir. Por exemplo, quando vocês vão tocar numa superfície muito quente, sentem o calor e tiram logo a mão. E será que o sentido do tato é igual em todo o nosso corpo? Vamos descobrir?
precisamos de 2 lápis e fita cola. 2 lápis afiaditos. Vamos juntá-los direitinhos. E agora, por exemplo, vamos começar aqui no nosso braço, ligeiramente, sem picar, e fechamos os olhos e tocamos. E vamos perceber, sentimos uma ou 2 pontas de lápis. Vamos avançando. Vão experimentando e vão dizendo 1 ou 2. Vão experimentando. Sentem 1 ou 2. Em partes do nosso corpo, o sentido do tato não é tão apurado e nós só sentimos uma pontinha de lápis. Nos locais onde o sentido do tato é mais importante e por isso mais apurado, sentimos 2 pontinhas de lápis. Experimentem, por exemplo, nas costas, nas pernas, nos pés, na cara e vão percebendo onde é que o vosso sentido do tato é mais apurado. Para além dos lápis, podem fazer outra brincadeira. Um colega vosso venda os olhos ou fecha os olhos e vocês escolhem diferentes objetos e que sejam de diferentes texturas e formas. Uma bola fofinha, tem uma concha rugosa, uma pedra fresquinha, uma esponja, uma pinha. Convém que tenham diferentes texturas. E depois o vosso colega, vocês vão tocando, por exemplo, no braço ou na perna do vosso colega, ele vai tentando adivinhar que objeto será. Experimentem. Por vezes, a informação que chega ao cérebro no sentido do tato é um bocadinho confusa. Vamos ver. 3 copinhos com água bem quente, mas que não queima, água a temperatura ambiente e água bem geladinha. E vamos experimentar. Colocamos o dedo na água quente e em seguida na água a temperatura ambiente. O que sentimos? Esta água parece-nos fria. Agora ao contrário. O dedo na água bem geladinha e a seguir temperatura ambiente. Parece-nos quentinha. Por que será? Porque quando passamos assim de repente de uma temperatura para a outra, a informação que chega ao cérebro é pouco exata, é um bocadinho confusa. Então parece-nos que esta que está a temperatura ambiente, quando passamos do quente para aqui, parece-nos mais fresquinha. E daqui para aqui parece-nos mais quentinha. É por isso que no inverno, quando saímos para a rua bem aquecidos, sentimos mais frio que o normal. Para percebermos um bocadinho melhor como funciona o tato, vamos fazer um jogo. Começa lá, sem olhar. Eu tenho um pouco de joelhos, porque senão não vou ir para a caixa. Eu não podes olhar. Olha para cima, para a terra. Dentro da caixa, escolhes um objeto e tentas perceber o que é. Eu acho que já sei. Isso? Uma rolha. É uma rolha, é uma tampinha. Tá bem? Mostra lá o que é. É o quê? Uma tampa de frutinha. Uma tampa de frutinha. Uma Que tampa de fruta verde. Pegas num objeto e tentas perceber o que é com a tua mãozinha. Com a tua mão. Tenta perceber. Mexe assim no objeto para tentares perceber o que é. É uma pinha? Sim. Mostra lá, gente. Muito bem, é uma pinha. É garil.
Agora é tu. Olha para o teto. Olha para o teto. Sempre olhar para o teto. E depois eu outra vez, não. Olha para o teto. É um pau. É um pau? Mostra lá. No pinheirinho. É um pau. É uma raiz. Eu acho que é um papel. É uma coisa aqui que te parece. Fofinho. Uma coisa fofinha? Parece um papel. Parece um papel? Sim, parece. Vamos É? Tira cá para fora. O que é? Uma toalhita seca. Não. Mostra, vê lá o que é que te parece. O que é isso? Não sei. Mostra aos outros, ver. Daquela Caetano, tirar que na parece? classe. Algodão. É algodão. Parecia-te uma coisa. Pegaste? Não deixes cair. O que é que te parece que é, assim na mão? Um lápis. Um lápis? Mostra lá. Ai, vai um pau. Não olha. Mas olha, parece um lápis assim de repente, não é? Olha para cima. É uma coisa que é muito duro. Muito dura. É muito pequena. Pequena, dura, pequena. É fofinha? É dura. Olha, sim, mas uma coisa pode ser dura e pode ser macia. Macia. Dura. Não é macia? Não. E a forma? É um círculo? Não Não. sei. Pode ser. Não queres adivinhar? Tentar adivinhar o que é? Não. Não? Então tira cá para fora. É uma É uma estrela. Ou calhar um biscoito. É fofinha, é grande ou pequena? É pequena. Eu acho que é o meu braço. Vai. Muito bem. Mas eu não vi. Pois não, filha, mas conseguiste, a tua mãozinha conseguiu perceber o que Agora era. quem é? Quem é? Pega junto, ó. Não, não pode ver. O que é? Já viste? É uma É uma caneta. Não pode jogar. É uma coisa dura e muito pequena. Não quero tentar afinar. Não? Então tira cá fora. Não, Oh, nota. Faz este jogo e tenta descobrir que objeto é usando apenas o sentido do tato, antes de o veres. Tenta perceber a forma do objeto, de que material é feito, a sua textura. Vais-te surpreender com o que os teus dedos conseguem descobrir. O tato pode substituir a visão em muitas situações. As pessoas invisuais, que não veem, utilizam o tato para perceber e identificar os objetos. Também utilizam o tato para ler. Vocês já ouviram falar em Braille? Braille é um sistema de escrita que substitui as letras do alfabeto por pontinhos. Neste frasco de álcool, temos aqui estes pontinhos. Aqui está inscrito em Braille a identificação do que é. Através do tato, aqui com a ponta dos dedos, que já vimos que é onde temos muita sensibilidade, passa-se assim devagarinho e consegue-se perceber o que diz, consegue-se perceber o que é isto. Vemos sempre nos medicamentos este tipo de escrita. Para perceberem melhor, experimentem com 2 labirintos. Um, fazem usando a visão, encontram o caminho certo através da visão. E outro, o que nós fizemos foi picotamos na parte de trás da folha o caminho, de modo a que fique em relevo deste lado. E com os olhos fechados podem experimentar fazê-lo. Ir tentando perceber o caminho utilizando apenas o tato. Na aula de hoje falamos da visão e do tato. Aprendemos que os nossos 2 olhos não veem exatamente da mesma maneira e que às vezes parece que vemos coisas que não estão lá. Descobrimos que há todo um outro mundo na ponta dos nossos dedos. Na próxima aula vamos continuar a falar dos sentidos. Do sentido do olfato, da audição e do paladar. Até lá,
Experimentem muito, tanto em casa como na escola, e brinquem muito com a ciência.